Fala galera, se liga aí. Hoje eu vou começar tópico novo do livro 2 de vocês, da Biologia 1. É extremamente importante, é tópico novo, começando mesmo do zero, a parte de citologia. Já vou começar entrando na parte de membrana, que é aquilo que interessa para nós no vestibular, para a gente não perder muito tempo, né, com aquela discussão básica da citologia. Mas basicamente é o estudo da célula, né? O estudo da célula começa nesse material agora, aí você bota aí na frente. Basicamente eu estou falando do estudo da célula. Não é assim? E aí tu aprendeu lá com Sladen e Schwann que todo ser vivo é formado por célula, né? O que a gente chama de teoria celular. Vou botar aqui. Teoria celular, assim, teoria celular. Belezinha, teoria celular. Bota aí. Aí, ó. Teoria celular. Segundo os dois, todo ser vivo é formado por célula. A célula é a unidade básica da vida de todo ser vivo. Vamos botar embaixo. Todo ser vivo é formado por célula. Bota aí. Todo ser vivo é formado por célula. Todo ser vivo é formado por célula, né? Assim, com exceção dos vírus, né? Tem exceção? Tem. Tem exceção. Com exceção? Com exceção dos vírus, pode ser? Certinho? Já vimos, né, na nossa aula de vírus, os vírus são estruturas acelulares, né? Vou até botar aqui do ladinho que é importante você ter anotado sempre. Estrutura celular, viu? Tá aí, ó. Vírus é estrutura celular. Beleza? Então eu posso dizer que a célula é a unidade básica da vida, né? Unidade básica de todo ser vivo. Vamos botar aqui, célula. Célula. Unidade morfofisiológica, pode aparecer em prova, né? Unidade morfológica e funcional. Bota aí. Unidade morfofisiológica. Unidade morfofisiológica, seria isso, né? De todo ser vivo. Unidade funcional, vou botar aqui na frente. Aí, ó. Unidade funcional. Seria assim. Correto? Alguma dúvida? Todo ser vivo é formado por célula, com exceção de vírus. Estrutura celular. A célula é a unidade morfofisiológica, a unidade funcional de todo ser vivo. E o que tem que ter para ser célula? Né? Essa é a pergunta. O que tem que ter para ser célula? Então bota assim, ó, quanto à estrutura. Estrutura básica, bota estrutura básica. Estrutura básica da célula são 3 partes, né? 3 estruturas, viu? Não pode esquecer. Viu? Só é célula se tiver membrana plasmática, né? Aí você pode chamar de plasmalema também. Só é célula se tiver ribossomo também, né? E só é célula se tiver uma região de atividade metabólica que a gente chama de citoplasma. Então são 3 estruturas. Bota primeiro. Tem que ter membrana plasmática. Vou botar assim, ó. Membrana plasmática, aí na frente você põe plasmalema, né? Na frente você põe plasmalema. Esquece o nome não, importante. Viu? Esquece o nome não, que é importante. Plasmalema. Para ser célula tem que ter dois citoplasma. Para ser célula tem que ter citoplasma. Região de atividade metabólica, sim, nem duvida. Cuidado com o termo hialoplasma, né? Hialoplasma. Ou citossol. Vou botar citossol, que é o que mais aparece. Tenho. Né? Região de atividade metabólica, vamos estudar ele mais na frente. E 3, bota 3. Só é célula se tiver uma organela chamada de quê? Ribossomo. Então, para ser célula tem que ter ribossomo. Lembra que ribossomo é aquela organela sem membrana, né? Organela presente em toda célula, né? Então, vou botar aqui organela
Presente em toda a célula, desde a célula de uma bactéria até a célula do teu neurônio, né? Até a mitocôndria também tem, até o cloroplasto também tem ribossomo, né? Lembra que a organela é essencial ao processo de síntese proteica. Vou botar como observação aqui do ladinho. Síntese de proteína. Né? Síntese de proteínas, né? Porque toda célula sintetiza proteína. Então, a função principal de toda célula, lembra que é aquele processo que mais consome energia. Já até trabalhamos a parte de síntese proteica aqui na sala, né? Nas nossas videoaulas. Então, é membrana plasmática, é citoplasma, é ribossomo. Não é assim? Ribossomo é a organela, presente em toda e qualquer célula e tem como principal papel realizar o processo de síntese proteica. Membrana plasmática é membrana citoplasmática, a mesma coisa, delimita o citoplasma, né? Delimita a estrutura da célula. Então, em termos de estrutura básica, né? Em termos de estrutura básica, eu teria assim, ó. Olha aí. Precisa de núcleo, professor? Não, não precisa de núcleo. Lembra que bactéria é célula, mas não tem núcleo. Então, tem célula procarionte, tem célula eucarionte. Né? Assim, tem célula com núcleo, tem célula sem núcleo. Mas não tem célula sem ribossomo. E não tem célula sem membrana. Olha a membrana aí. Ó. Ela delimita a célula, né? Delimita o conteúdo celular. Ó. Então, vou puxar uma setinha aqui, botar MP. Olha aí. Membrana plasmática. Assim. Não é assim? E além de ter membrana plasmática, toda célula tem um espaço interno, né? Vou botar de azul, perdão. Toda célula tem um espaço interno chamado de citoplasma. Toda célula tem um espaço interno chamado de citoplasma. E a célula ainda tem, né, espalhado na sua estrutura, esses pontinhos que eu estou representando aí. Você puxa uma setinha deles, né, e bota aí ribossomo, né? Tá aí os ribossomos. Tá aí a menor unidade viva, né, de todo ser vivo. Ou o ser vivo é formado por uma única célula, unicelular, ou por um conjunto de células multicelular ou pluricelular. Correto? Então, a estrutura básica. Ah, cadê o núcleo? Não necessariamente vai ter, né? Pode ser que não tenha, pode ser que tenha. Aí, dependendo de se tiver ou não, a gente classifica o tipo de célula. Vale destacar a membrana plasmática. Então, tu vai puxar uma setinha aí e vai botar aí membrana plasmática. Bota um tópico só para ela. Depois a gente caminha para o citoplasma. E por último a gente fala do ribossomo. Bota a membrana plasmática. Cuidado que pode aparecer em provas com o termo plasmalema. Caso apareça, mesma coisa. Não muda nada. Está falando da mesma estrutura, né? Membrana. Tranquilo? Tá aqui ela, ó. Viu? É requisito básico, viu? Então, vou botar embaixo, viu? Requisito básico, requisito básico. Estrutura presente em toda a célula, vou botar aqui. Presente em toda a célula. O que significa dizer, não existe célula sem membrana, não existe célula sem membrana, toda célula tem membrana. Correto? E aí você vai botar embaixo, delimita, né? Bota aí. Delimita o conteúdo celular. Bota assim. Delimita o conteúdo celular. Bota aí, delimita o conteúdo celular. Não é assim? E a estrutura, digamos que uma das mais importantes, porque realiza N funções. Dentre elas, separa o meio extracelular do meio intracelular, né? Então, bota aí. Separa o meio extracelular do meio intracelular. Seria isso a função básica, né? Dentre várias outras que a estrutura desempenha. Tranquilo? E ainda posso dizer que seleciona o que entra e o que sai da célula, né? O que entra e o que sai. Quem determina o que entra e o que sai da célula? Quem determina o que é importante para a célula? Quem determina a eliminação de substância da célula? Membrana plasmática. Então, você pode puxar uma setinha e colocar, realiza o que a gente chama de... Vou botar em preto, né? Para destacar aqui no meio dos outros. Porque aparece muito em provas, o que a gente chama de permeabilidade. Então, ela é permeável, viu? Realiza o que a gente chama de permeabilidade, ela é permeável, ela pode ser ultrapassada tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, mas essa permeabilidade é ela que determina o que entra
e o que sai da célula. Então, essa permeabilidade ela é seletiva, não pode esquecer, né? O que significa dizer que a membrana plasmática tem um papel de selecionar o que entra e o que sai da célula. Então, vou botar aqui, seleciona o que entra e sai da célula, né? Seleciona o que entra e o que sai da célula. E nem duvida, caso apareça numa provinha, tem papel de transporte? É óbvio. Transporte de substâncias, pode pôr aí. Transporta substâncias, né? Transporta substâncias. Através de uma série, de um complexo de proteínas, de um complexo de canais que ela apresenta. Tranquilo até aí? Seria aí as funções e as características principais da membrana plasmática. Aí você vai puxar uma setinha, né? Puxar uma setinha e colocar quanto à estrutura da membrana, né? Bota aí a estrutura da membrana. Lembra que a estrutura da membrana foi definida por dois rapazes, né? Singer e Nicholson, tem que lembrar o nome, cuidado que aparece em prova. Lembra de Singer e Nicholson? A membrana plasmática é definida por Singer e Nicholson. E segundo eles, é formada por uma bicamada, né? Uma bicamada de fosfolipídios e proteínas. Então, vou escrever na frente, segundo eles, a membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas. Formada por uma bicamada, não esquece o termo, bicamada, são duas camadas, viu, de revestimento na célula. Uma bicamada de quê? Qual composto? Lipídio, lembra que é lipídio. Uma bicamada de fosfolipídio, lipídio com fosfato, viu? Esquece não, fosfolipídios. Lipídios formadores de membrana, né, como aparece em provas. E proteínas, né? Bota aí. E proteínas, né? Vou botar como observação aqui, é importante tu lembrar que os fosfolipídios são aqueles lipídios formadores de membrana, né? Existem dois grupos de lipídio formador de membrana no nosso corpo. Os fosfolipídios, que está em tudo que é célula, e os esfingolipídios, que formam a bainha de mielina do sistema nervoso. Então, você vai botar fosfolipídio, observação, são lipídios formadores de membrana. Formadores. Lipídios formadores de membranas. Né? Lipídio formadores de membrana. Quando você olha no microscópio eletrônico, a membrana de uma célula, você vê ela formada por por três faixas assim, ó. Como se ela fosse assim, ó. A membrana da célula. Três faixas assim, ó. Aí nem duvida que é devido à bicamada, né? Devido à bicamada. Ó. Essa região aqui, ó, é formada por fosfolipídio. Eles ficam assim, ó. Lembra que são duas camadas, ó. Um voltado para o outro, assim, ó. Os ácidos graxos no meio. Aqui seria o álcool glicerol e aqui os ácidos graxos. Lembra do fosfolipídio, né? Tem que lembrar do fosfolipídio. Deixa eu botar ele aqui. Botei o fosfolipídio. Lipídio formador de membrana. Né? Ele tem esse desenho, ó. Tu já estudou ele, com certeza. Lá em bioquímica, né? Estudou comigo aqui na sala mesmo ainda. Essa camada, essa estrutura aqui, ó, é formada por um álcool, tu já conhece. O álcool é chamado de quê? Glicerol, e ele é polar, né? É a região hidrofílica, né? A região que está em contato com água. Imagina que aqui é dentro da célula, imagina que aqui é fora da célula. Essa região é polar, está em contato com a água do lado de fora, e essa região também é polar, está em contato com a água do lado de dentro. Qual é a região que não está em contato com a água? A região apolar, que é o meio. Isso aqui. Correto? Olha o fosfolipídio. Qual é a parte apolar do fosfolipídio? As perninhas, ó, que estão lá no meio. Essas perninhas aqui são formadas por cadeias de ácidos graxos. Lembra que ácido graxo é substância, ácido carboxílico de cadeia longa, é só carbono e hidrogênio, então a substância é apolar. Então, na membrana plasmática, quando eu visualizo no microscópio eletrônico, isso aqui é uma análise de um ME, eu visualizo três faixas, viu? Três faixas. Vou até pintar porque é importante. É como se fosse assim, ó. Ó o fosfolipídio. Opa. Ó o fosfolipídio. Ó o fosfolipídio.
como ele fica assim, ó. Olha aí. Aí essa faixa que é polar, ó, essa região que está em contato com a água do lado de fora, quando visualizada no microscópio, tu vê como se fosse uma mancha escura assim, ó. Então é por isso que quando tu vê num livro, como é que é visualizada a membrana no microscópio eletrônico? Duas faixas escuras e uma clara no meio. As duas regiões escuras são formadas por álcool glicerol, é o fosfolipídio. Lembra que a região é polar. Então aqui eu tenho uma região polar da membrana, né, que está em contato com a água. Do lado de fora, eu também tenho uma região polar em contato com a água. No meio, eu tenho uma região formada por ácidos graxos totalmente o quê? Apolar. Olha aí. Então a membrana tem polaridade na parte externa, polaridade na parte interna e no meio uma camada de ácidos graxos, né, que são as perninhas do fosfolipídio voltado para dentro. O que está faltando aí? O que está faltando aí é proteína. Porque não existe nada no nosso corpo que não tenha proteína, não é? Tá aí, seriam as proteínas da membrana. Então, a composição da membrana, segundo Singer e Nichols, a membrana ela tem composição lipoproteica. Se aparecer numa prova, não tem erro não, ó, verdadeiro. Composição lipoproteica. E aí vão te perguntar assim, quem são os lipídios da membrana? Aí tu vai dizer, são os fosfolipídios. E quem são as proteínas? São as proteínas da membrana. Então não tem nome para elas, a não ser devido a classificação de retirada dela da membrana. Aí pode ser intrínseca, extrínseca ou transmembrana, que não deixa de ser intrínseca, a mesma coisa. Mas do mais, composição lipoproteica, não é? Vou puxar aqui, ó. Aí tu bota assim uma bicamada de fosfolipídios, né? Vamos botar aqui o nome, né? Pera aí, deixa eu só apagar isso aqui. Esqueci o nome. Vamos botar o nome. Lipoproteica. E o nome do modelo, né? Bota o modelo. O modelo da membrana é chamado de mosaico fluido, né? Mosaico fluido. Assim, ó. Aí eu vou botar dois pontinhos na frente, aí tu não erra nunca mais. Quando aparecer numa prova, é um fluido de quê? Um fluido de quê? É um fluido de quê? Um fluido formado por cadeias de fosfolipídios. Então, quando aparecer numa questãozinha, quem é que dá fluidez à membrana? Fosfolipídio. E o mosaico, como se fossem peças encaixadas. São cadeias de quê? De proteína. Então, composição da membrana lipoproteica. Não pode esquecer. Viu? Tranquilo? Então, vou repetir. A nossa membrana a membrana de todo ser vivo. É formado por uma bicamada de fosfolipídios, né, associado a moléculas de proteína. O nome do modelo, mosaico fluido, foi definido por Singer e Nichols. O mosaico fluido é um mosaico de proteína e um fluido de fosfolipídio. Olha no desenho, se fosse pegar uma célulazinha qualquer, ó, só um pedaço da membrana, ó. Só um pedaço da membrana, como se eu estivesse ampliando só um pedacinho dela. Ó. Aí tu vai ver algo semelhante a isso aqui, ó. Olha aí, fosfolipídio. Vou botar assim, ó. Olha aí, outro do ladinho. Olha aí, ó. Assim, ó. Tem erro não. Aí tu bota uma proteína no meio do bagaço aí, ó. Ó a molécula de proteína, bem diferente, ó. Pode ser só assim, ó. Não tem problema não. Isso aí é um mosaico. Aí vai encaixando proteínas ao longo da membrana. Olha aí, ó. Olha aqui. Assim, ó. Olha aí, ó. Assim, ó. Outro. Fosfolipídio, ó. Fosfolipídio, ó. Região de dentro apolar. Não esquece, não. Região de dentro é apolar. Aí aqui eu tenho, ó, proteína, ó. Totalmente dentro, ó, da bicamada, ó. A gente chama de proteína intrínseca, tá aí ela, proteína intrínseca. Tem umas que atravessam a bicamada, ó, fazem isso aqui, ó. Olha aí. Sai do lado de fora e entra na parte interna da célula, ó. Imagina que isso aqui é dentro da célula, imagina que isso aqui é fora da célula. Aqui eu tenho o meio que eu chamo de meio que extracelular e aqui eu tenho um meio que eu chamo de meio que intracelular. Quem separa o meio extra do meio intra? Membrana plasmática. Olha aqui, ó. Assim, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Beleza? E aqui eu tenho, ó, proteína, ó. Isso aqui é um mosaico de proteína. Ah, professor, pode ter proteína do lado de fora da bicamada? Nem duvida que pode ter. Olha aqui, ó. Isso aqui é proteína, ó, do lado de fora da bicamada. Ó. Como pode ter proteína do lado de fora da bicamada, mas do lado de dentro da célula, ó, no meio intracelular. Não tem problema.
Aí aqui eu tenho, ó, proteína extrínseca, tá aqui, ó. Aqui eu tenho proteína intrínseca, aqui eu tenho proteína transmembrana. Viu? E na nossa célula, tem célula nossa que ainda tem uma camada de carboidrato, né, localizada do lado de fora, ó, que pode estar ligado aos carboidratos. Podem estar ligados a lipídios, né, como eles podem estar ligados, ó, a moléculas de proteínas, ó. Isso aqui é proteína, ó. Isso aqui é carboidrato ligado à proteína, ó. Como se fossem anteninhas de uma célula. É o que dá sensibilidade à célula, é o que faz com que a célula reconheça outra do teu corpo, é o que faz com que ela tenha um potencial de reconhecimento, é o que faz com que uma célula de defesa consiga identificar o que é um patógeno, o que é um vírus, o que é um protozoário e realize esse processo de defesa. Aí quem é que reconhece a camada de carboidrato? Observa que eu coloquei ela só no meio extracelular e observa que eu não coloquei ela como composição da membrana, porque tem membrana sem essa camada e tem membrana com essa camada. Aí depende, correto? Mas o básico da membrana é isso aqui, ó. Olha para cá, ó. Isso aqui é a membrana plasmática. Meio extracelular, fora da célula, meio intracelular. Vou numerar as proteínas só para a gente dar nome e aí depois a gente faz uma análise delas. Essa aqui, 1. Essa aqui, 2. E essa aqui, 3. Correto? É essa mesminha aqui, ó. Viu? Pode botar 3 nas duas, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Aí se aparecer numa provinha, vou botar só aqui, ó, o mosaico, né? Mosaico. O que forma o mosaico? O mosaico é formado pelas proteínas da membrana. Bota aí. Pelas proteínas da plasmalema. Certo? São quantas classificações? Aí tu bota 3. A primeira, 1, intrínseca. Intrínseca. A segunda, tá aqui 2. Transmembrana. Transmembrana. Lembra que ela ultrapassa, atravessa a membrana de uma ponta a outra. E 3, né, que pode estar dentro da célula ou fora da célula, não interessa. Está fora da bicamada, aí tu bota extrínseca, né, de fora da bicamada. Correto? Legal. A camada de carboidrato eu vou falar numa aula próxima, porque tem um tópico só para ela. Aí você chama de glicocálice. Né? Aí são carboidratos na parte de fora da membrana, viu? Na parte externa. Bota assim, ó, carboidratos. São carboidratos. Açúcar, viu? Carboidratos. Geralmente eu ligo os sacarídeos. Carboidratos de cadeia curta. Carboidratos na região externa. Carboidratos na região externa da membrana. Carboidratos na região externa da membrana. Se for intrínseca, é de difícil remoção. É de difícil remoção. Se for transmembrana, é de difícil remoção. Se for extrínseca, é de fácil remoção. Só com solução de água e sal já tira ela. Geralmente, para retirar uma proteína intrínseca ou transmembrana da membrana, tu tem que destruir a membrana. Normalmente usa detergente para fazer isso. Que é o que tu faz com o vírus, né? Tu usa o detergente para destruir o envelope, que é fosfolipídio também, mesmo jeito. Beleza? Dúvida? Tranquilo. Eu vou só botar uma observação que é muito pertinente para eu não ter que falar de novo disso aqui. Caso apareça numa prova, lembrando sempre que as proteínas da membrana têm livre deslocamento na membrana plasmática, correto? Não esqueça disso. As proteínas têm livre deslocamento na bicamada. Não esquece não. Fechou? Então vamos encerrar nessa aula de hoje. Membrana plasmática. Na próxima aula a gente volta para fazer a análise do glicocálice, né? E do transporte através da membrana. Até a próxima. Valeu.